Boa noite, meus caros amigos. É com muita alegria, né, que eu recebi esse convite do Antônio para poder fazer esse estudo com vocês sobre a humildade, né? Ainda apanhando um pouco dessas novas tecnologias, porque eu não tenho muita habilidade com elas, né? Mas, de uma certa forma, é sempre bom, né, a gente nos desafiar. Então, aproveitar essa oportunidade que a gente tem de estar junto, mesmo estando um pouquinho afastado. Bem, então hoje a gente vai falar sobre a humildade, né? Como eu já havia dito antes, né? E a humildade, é uma virtude, né? Muito mal compreendida, né? Muitas pessoas entendem humildade como sinônimo de fraqueza, de subserviência, de pobreza, de desleixo, né? Sendo que nenhuma dessas visões reflete o que seria de fato, né? A humildade. A humildade também não é falsa modéstia, também não é baixa autoestima e também não é saber menos, né? E não é ser pobre e desprovido de bem material. A humildade não tem nenhuma relação com o status social ou a condição financeira de ninguém. A gente às vezes confunde humildade, né? As pessoas humildes tendem a ser simples, mas não são simplórias, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa visão equivocada que a gente tem da humildade, né? Então, o que seria de fato humildade, né? Então, humildade é a virtude que consiste a gente em conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência, né? Então, a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, a gente sabe que a gente tem limitação e que a gente tem fraqueza e a gente deve agir de acordo com esse saber, né? Então, no sentido estritamente etimológico da palavra, né, a palavra humilde vem de humus, que designa terra, né? É, mas muitos interpretam esse vocábulo como sinônimo de baixeza, de servilismo, de falta de brio, de ausência de dignidade, como a gente falou antes, né? É claro que Jesus, né, que sempre praticou a humildade, sempre nos indicou a humildade como um caminho seguro, né? Ele não desejaria que a gente fosse sem dignidade ou fôssemos capazes, né, de nos rebaixarmos da condição humana, nos tornarmos apenas servilistas, né? É preciso, portanto, que a gente entenda que ser humilde como a condição da pessoa que é modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras, nunca, porém, com baixo caráter, sem dignidade ou moralmente rasteiro, né? E a humildade também pode ser entendida como um processo psicológico a partir do qual o indivíduo se relaciona consigo e com os outros de forma realista, mantendo os pés na terra e reconhecendo as suas limitações e fragilidades, na medida em que fazem parte da sua verdadeira natureza, né? Então, esses são alguns das definições que a gente encontrou, né? Então, resumindo, né, ser humilde é ter uma perspectiva realista sobre si mesmo. Ou seja, a gente reconhece as fragilidades e limitações tal qual elas são, né? E as nossas fraquezas também, né? Mas também a gente sabe do nosso potencial, né? Não é só achar que é um lixo. Isso não é ser humilde, né? Isso é baixa de autoestima. Então é saber o que eu sei e o que eu não sei, o que eu sou e o que eu não sou, o que eu posso e o que eu não posso, né? A humildade não é se diminuir, mas também não é se vangloriar, né? É ser livre, a gente vai falar disso, né? Para atingir o próprio potencial. Então, peguei naquele livro, né? O Espiritismo de A a Z, do Campeche, que ele fala várias definições e várias citações que existem sobre alguns termos da doutrina, em livros da literatura da doutrina espírita, né? Então eu peguei algumas frases para a gente refletir sobre essas frases, para que a gente possa aumentar a dimensão e compreender melhor o que é a humildade, como a humildade é um excelente instrumento de transformação para nós, né? Um agente fundamental na nossa reforma íntima. Então, a gente tem uma citação, né, da parábola dos primeiros lugares, em que fala: humildade e desprendimento são virtudes que, reiteradas vezes, Jesus apresentou como características do verdadeiro cristão. Então, por que será que Jesus nos disse que a humildade é uma das características do verdadeiro cristão? Por que será, né? Já vamos falar sobre isso. A humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. E isso está na parábola do fariseu e do publicano, no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Então, a humildade sincera é o melhor agente da nossa reforma íntima e de nosso progresso espiritual. Por que será? Como é que a humildade nos auxilia nesse processo, né? Mais uma citação, né? E esse a gente vai falar agora, né? A humildade é a maior prova de que sabedoria humana, e eis porque carecemos a ciência de tudo, de doar o perdão incondicional a fim de merecê-lo, conforme as nossas próprias necessidades. Então, humildade é sabedoria. Quanto mais eu sei, ou quanto mais eu conheço das coisas, né? Mais eu sei que eu tenho muito ainda que aprender. Ainda falta muita coisa para saber. Não foi à toa que Sócrates falou: só sei que nada sei, ou tudo sei que nada sei. Né? É uma forma de reconhecer as nossas limitações, né? De ter uma visão realista sobre nós. Né? Tem tantas coisas no mundo, tantos saberes, impossível saber tudo. Né? Então, a pessoa que acha que sabe tudo, né, ela se impede de aprender e de crescer. Né? O pseudo-sábio é o arrogante da ignorância. Né? Ele sabe pouco e acha que o que ele sabe é muito. E nisso ele se cristaliza e deixa de aprender. Né? Então a gente deve buscar o caminho da humildade, porque nos ajuda, né, a ampliar o nosso saber. Né? É bom sermos sábios nesse aspecto. Então a humildade, gente, também é dito que é a chave de nossa libertação. E de que forma a humildade nos liberta? Ou ela pode nos libertar? Ou do que a humildade estaria nos libertando? Então, basicamente, eu vou fundamentar o estudo nessas 3 perguntas. Por que a humildade é uma característica do verdadeiro cristão? Como a humildade nos auxilia no processo de reforma íntima? E de que forma e do que a humildade nos liberta, ou do que ela nos libertaria, né? Então, vamos começar pela primeira pergunta, né? Por que a humildade é uma das características do verdadeiro cristão? Por que é importante a gente refletir sobre isso? Né? Essa coisa do verdadeiro cristão, o que é isso? Né? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então não adianta a gente se dizer cristão ou se dizer espírita e não viver de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente deve agir, né, de acordo com as nossas crenças. Então, se somos verdadeiros cristãos, seguimos, né, a regra de ouro que Cristo nos ensinou. E qual foi a regra de ouro que Cristo nos ensinou? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como amar ao próximo como a nós mesmos se não tivermos humildade, né? Como? Eu tenho que reconhecer que o próximo é tão importante quanto eu sou. Eu não sou mais importante que ninguém, né? Então, se eu não souber disso, eu não sou humilde. E se eu não faço para o meu próximo aquilo que eu gostaria para mim, também não, porque aí eu estou me achando melhor do que ele, né? Então, é necessária humildade para o exercício da caridade e do amor ao próximo, né? E devemos entender que aqui estamos para servir e não para sermos servidos. A gente às vezes acha que encarna para o mundo nos servir, que o mundo nos cerca e que todo mundo nos deve alguma coisa. Isso é uma grande ilusão, né? Porque na verdade nós estamos aqui para aprender a servir, para colaborarmos com os nossos próximos, né? Com os nossos semelhantes nessa obra de cocriação que Deus nos convidou a participar. Então a gente tem que lembrar disso, né? Para que a gente otimize, inclusive, a nossa existência na Terra, lembrando do que nós estamos fazendo aqui, né? E aí tem uma citação de Mateus, né? Capítulo 20, versículo 20 a 28, né? Do mesmo modo que o Filho do homem veio para não ser servido, mas para servir e dar a vida em redenção de muitos. O princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Então Jesus, o tempo inteiro, ele nos dá exemplo de humildade, né? Uma das que fica bastante marcada na nossa mente é o lava-pés, né? Que naquela época era considerado como uma grande humilhação, né? Você lavar o pé como se fosse uma coisa de rebaixamento. E Jesus disse, se eu não puder lavar os pés, não tereis parte comigo, né? Então, ele que era o Senhor, o Mestre, podia fazer isso. Ele veio para nos servir, morreu no Calvário, né? Não ficou esperando que todo mundo o entendesse, né?
fez o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito, porque compreendia os desígnios do Pai, né? Não fez a vontade dele, fez a vontade de Deus, coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, né? Então, sem humildade, gente, a gente não poderia ser caridoso com o nosso próximo, porque a caridade nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, o que induz a gente ao bem. Sem a humildade, a gente só tem pseudo-virtudes, né? A gente faz as coisas para parecer, ajuda o outro por uma questão de vaidade, né? De orgulho, não aceita a ajuda de ninguém, porque aceitar ajuda é ser inferior, né? Se sentir inferior, o orgulho nos faz sentir assim, né? Então, é muito difícil que, se a gente não estiver desenvolvendo a nossa humildade, a gente consiga desenvolver outras virtudes associadas, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nos Bem-aventurados de Prova de Espírito, eu vou ler para vocês uma frase, né? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos na realidade desse mundo, sobre o que dá lugar de engrandecimento e ao rebaixamento nos outros. Lembra-te que a morte não te poupará como a nenhum homem. Teus títulos não te preservarão do golpe que ela te poderá ferir amanhã. Hoje, a qualquer hora, se te enterrarem seu orgulho, quanto lamento por ti, pois bem digno de compaixão serás. Olha que chamado interessante que eles nos fazem, né? Lembrar o que engrandece e rebaixa os outros aqui. Como é que a gente dá lugar ao engrandecimento? Será que a gente faz uma avaliação correta dos valores que de fato são necessários e quais são ilusórios? Será que a gente se ajuda nesse processo? Será que a gente sabe calibrar o nosso querer, a nossa vontade, né? Porque às vezes a gente busca situações, títulos, posses que na realidade não vão trazer para a gente nenhum benefício. Não é problema nenhum querer essas coisas. O problema é ser escravo dessas coisas, né? Achar que porque você tem um título você é melhor que alguém. Não é. Achar porque você tem dinheiro você é melhor que alguém. Não é. Achar porque você sabe alguma coisa você é melhor que alguém. Não é, né? Porque todos nós temos saberes, mas todos nós temos muitas ignorâncias, né? Todos nós temos alguma virtude, mas temos muitas fraquezas, né? Então é a gente ter noção de quem a gente é e lembrar o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está aqui para exercitar o nosso orgulho? Certamente que não, né? Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui de férias? Também não, né? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da existência? Isso é importante a gente se perguntar, para saber se a gente está gastando energia à toa com coisas que só nos ferem, só nos trazem sofrimento, né? Então a gente tem que refletir sobre essas questões para que a gente consiga viver de uma maneira mais tranquila, né? Porque tem sofrimentos que são da vida, são da existência, né? A pandemia, por exemplo, é inevitável, a gente é obrigado a ficar isolado, pestes acontecem, desastres naturais ocorrem e a gente apenas lida com eles, né? Não tem o que fazer, faz parte da existência material esses desafios, essas dificuldades. Né? Mas tem alguns sofrimentos que a gente escolhe e a piora, né? Pela questão do orgulho, pela questão da revolta, pela questão do excesso de ganância, né, pela vaidade. Então esses a gente podia diminuir, se a gente refletisse um pouco mais, né, se a gente alinhasse mais o nosso ego aos interesses mais profundos do nosso ser, né, vivêssemos mais profundamente, mais conscientes da nossa necessidade existencial, do que vivemos em função dos sentidos só, né, só da parte material, né, e que de uma certa forma, quando a gente morrer não vai levar nada disso, vai ficar tudo aí, título, profissão, né? Até as relações que a gente tem, elas costumam, né, assim, meu irmão pode não ser meu irmão mais, vai continuar sendo a pessoa que eu amo e que me ama, mas não necessariamente com essa relação familiar, né? A gente vai mudando de papel de acordo com as existências, né? Então a gente tem que entender que essas coisas são muito transitórias. Aliás, tudo na existência é transitório, né? A gente chega num dia e no outro a gente parte. A gente não sabe quando vai partir, né? E talvez o que assuste muitas pessoas na pandemia é ver essas coisas, né? De ver tão perto, né? Como a vida é frágil, né? E a gente às vezes se coloca, porque o nosso ego tem muito medo, né? De deixar de existir. A gente sabe que a vida continua, né? Mas a gente vai deixar uma série de coisas que a gente gosta aqui, né? Então isso assusta qualquer pessoa, né? Mas será que se eu começar a calibrar o meu querer para coisas mais nobres, mais profundas, que de fato são as coisas que eu levo, que são os meus aprendizados, as minhas vivências, os meus afetos, né?
Meus desafetos também, mas isso era melhor não levar, né? Mas isso a gente sempre leva, né? Então, coisas que são imperecíveis. Então, a gente tem que saber avaliar melhor no que a gente está colocando a nossa energia, o nosso coração, para saber se isso de fato vale a pena, né? E se a gente não tiver humildade, a gente tem uma visão a gente tem uma grande ilusão sobre nós mesmos. A gente não consegue se enxergar, né? E aí fica difícil fazer um dos objetivos existenciais, que é o quê? Tentarmos sermos pessoas melhores, ou seja, a tal da reforma íntima, né? Uma das coisas que a gente mais fala no Espiritismo é dessa reforma íntima, da necessidade da gente se autoburilar, né? Chico já dizia, o espírito não tem obrigação de ser melhor do que ninguém, mas ele tem, né, o dever de tentar ser melhor do que o que ele é. Então, se a gente conseguir sair dessa vida um pouco melhor do que o que a gente entrou, já está valendo a experiência, não é? Então, a gente tem que entender, né? Como é que a humildade, ela nos auxilia, né, na reforma íntima, né? Então, lembrando, né, desse objetivo existencial que a gente tem, que é aprender a virtudes, que é aprender a amar, aprender a servir. Jesus nos disse, né, fora da caridade não há salvação, né? Então, o único caminho é Ele, né? O modelo é Ele. Ele é a porta estreita, né? Mas a gente tem tanta dificuldade de seguir os exemplos de Jesus. Infelizmente, né, para a gente ainda é muito difícil, né? Imagina se a gente fosse caluniado, traído, crucificado. Será que a gente dizia, Pai, perdoa-os? Eles não sabem o que fazem, né? Isso é um gesto de amor, de compreensão profundo, o qual a gente tem bastante dificuldade de entender, né? De compreender, né? Porque a gente tem duas grandes chagas ainda, né? O orgulho e o egoísmo. A gente ainda sofre muito desses dois males, né? E Emmanuel nos assevera, né, no livro Pensamento e Vida, que a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. É claro, né, gente? Porque se eu acho que eu sei tudo, eu não vou aprender mais nada, né? Eu vou cristalizar. Então, a importância da humildade me fazer enxergar as limitações que eu tenho e aceitá-las, né, faz com que eu possa identificá-las, né, e começar a trabalhá-las. Então, a humildade, ela retrata aquele que tem conhecimento real das suas limitações, a pessoa que é modesta, submissa às leis morais e em cujo coração não há lugar para o orgulho, a vaidade ou a presunção, que são exatamente as chagas que a gente vem aqui para combater, né? Então, é como se fossem dois polos, né? Um lado da humildade, o lado do orgulho. Ainda às vezes a gente está mais para esse lado aqui do que esse lado daqui. Mas conforme eu for conseguindo, né, mudar os meus valores, ressignificar certas atitudes e modificar certas reações através de meditação, reflexão, oração e até de experiências dolorosas, né? Porque a gente tem várias maneiras de aprender, né, a fazer essa reforma íntima. A gente pode fazer pela disciplina, né, pelo conhecimento de saber que aquilo não nos cabe mais, né? Apesar de ter sido características, né, instintivas, egóicas, necessárias no desenvolvimento da personalidade, da existência, elas são necessárias, né? Elas têm a sua função, né, para combater, né? Mas é para modular, é para entender, né? Para compreender, para que a gente possa fazer esse alinhamento, né, do nosso eu mais profundo com a nossa personalidade mais superficial, que tem vontades mais imediatistas que são contrapostas às necessidades mais profundas do nosso eu mais interior, do nosso self, como diz Joana, né? Então, mas se eu não conheço, não me permito conhecer todas as sombras que cabem em mim, e são muitas, né? Tudo bem que numa vida talvez eu não tenha condição de trabalhar todas elas, mas como é que eu sei qual que eu tenho que trabalhar agora, né? A dor, às vezes, é um grande apontador, né, de onde está o problema, né? Se aquilo incomoda, se aquilo me incomoda, se aquilo me desestabiliza, eu preciso trabalhar aquilo de maneira mais urgente, porque está me doendo mais agora, né? Então a gente pode fazer pelo caminho da dor, que é sempre muito eficiente, né? Mas às vezes a gente, pelo orgulho, a gente resiste, até que uma hora a gente não aguenta mais a dor e se rende, né? E resolve rever os conceitos e se reconstruir, né? E se repensar. Então, e tem o caminho do amor ou até do aprendizado
pela situação dos outros, né? Pelo erro dos outros. A gente pode, né, usar a nossa inteligência a favor disso, para que a gente não passe pelo mesmo mal, né? Sem necessidade. Mas isso tudo depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, né? E é óbvio, gente, que todo aprendizado é muito mais fácil quando a pessoa é humilde. Porque imagina assim, quem que gosta de ter um defeito apontado? Ninguém, né? Por que a gente é tão melindroso? Por causa do orgulho, né? A gente não gosta de ter os nossos defeitos apontados, a gente não gosta de saber das nossas dificuldades, muito menos quando alguém diz pra gente, né? Mas é importante, porque às vezes a gente tem dificuldade de se enxergar, porque às vezes é tão duro olhar para a própria sombra, olhar para o próprio defeito, para a própria fraqueza, que a gente se engana, a gente arruma um monte de explicação, um monte de desculpa, ou então a gente vira assim, um hipócrita, a gente mente tão bem pra gente mesmo que a gente acredita que a gente não tem aquela dificuldade, né? E é pior, porque às vezes precisa vir alguém ou um problema muito sério para mostrar pra gente que aquilo não é realidade, né? Então, se eu mascaro um problema, ou se eu ignoro ele, ele não deixa de existir, né? Ele continua se perpetuando ali, causando uma série de desequilíbrios em mim e não permitindo que eu cresça, né? Então, a gente tem que lembrar, né, de trabalhar, diminuir esse impacto desse orgulho na nossa vida, né? E estimular cada vez mais essa virtude da humildade em nós, né? Entendermos que somos seres falhos, sim, né? Não é se achar um lixo por causa disso, muito ao contrário, gente. Somos filhos de Deus, a nossa centelha divina habita em nós. Jesus nos disse: vós sois deuses, ou seja, temos uma capacidade co-criadora enorme, temos um potencial absurdo. Se Cristo é o modelo, se nós fizermos o dever de casa com afinco durante muitas encarnações, conseguiremos chegar nesse nível de grandeza moral que Cristo apresentava. Nós temos este potencial latente dentro de nós, mas ainda estamos muito longe. E reconhecer que estamos longe é importante para que a gente, primeiro, se comprometa, né, com essa jornada. Segundo, para que a gente persevere nessa jornada, porque não é uma jornada fácil e também não é rápida, né? A gente demora para mudar hábitos, a gente demora para mudar uma série de formas de sentir, de pensar, de agir. E existe uma diferença muito grande entre saber o que eu devo ser, ou saber como eu deveria agir, e agir de fato. Em saber como eu deveria sentir e sentir de fato. Então, existem umas questões que a gente primeiro assimila pelo lado racional, mas nem sempre a gente consegue que o nosso emocional acompanhe. Ignorar as nossas emoções também é um problema, então a gente tem que reconhecer a nossa raiva, a nossa inveja, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, para que a gente consiga, né, diluí-los de alguma maneira, né? Transmutá-los e transformar essa energia de uma forma mais positiva, né? De uma forma que faça com que a gente consiga de fato encontrar essas virtudes que todas estão dentro de nós. Algumas a gente já encontrou, algumas nós até já desenvolvemos, mas a gente tem tantas outras, né? Então o negócio é olhar para frente, para os modelos, né? Os modelos servem para a gente espelhar, para a gente saber que, olha, é possível. Jesus encarnou na Terra para mostrar, olha, é possível. Ainda nos disse, ó, meu reino não é desse mundo, né? Então ainda temos muita coisa para viver. E a Terra só vai melhorar quando todos nós melhorarmos em conjunto, né? Então temos uma responsabilidade conosco e para com o próximo, né? Então, o que é humilde, né? O que é ser humilde, né? Humilde é antônimo de arrogante, presunçoso, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Então, se você de vez em quando é uma dessas coisas, você ainda não é humilde. Sinto lhe informar. Nós não somos humildes na grande maioria das vezes. Às vezes a gente é, às vezes não é, a gente meio que oscila, né? Então, humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem sobre a irritação, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Olha quanta coisa a gente ainda tem que aprender, né, gente? A domar a irritação, né? A desenvolver a nossa calma, a aprender a ser tolerante, né?
deixarmos de sermos insolentes para aprendermos a sermos mais modestos, né? Aprendemos a exercitar a nossa paciência para nos irritarmos menos, né? Sermos menos agressivos, menos reativos, mais reflexivos. Muita coisa a gente tem que aprender, né? E a vida ensina, né, gente? A vida, como a vida ensina, né? Quando não é pela autodisciplina, né? Ela vai trazer para a gente realmente através de outros mecanismos de crescimento, né? Então a gente tem que aprender, né, a viver da melhor forma possível e aproveitar, né? E a humildade é um caminho, né? É uma virtude que nos cabe desenvolver e que a gente de fato deve exercitar todos os dias, né? Porque todos os dias somos confrontados com as nossas ilusões, né? E termos uma visão realista de nós nos ajuda, né, a não nos perdermos nessa existência, né? Então, no livro do Jason de Camargo, chamado Educação de Sentimentos, né, ele fala que as nossas imperfeições se exteriorizam das mais diversas formas. Então, elas gritam, né, para a gente, né? Elas mostram para a gente onde é que estão os nossos calos, né? Então, às vezes, a gente deseja proeminências, poderes, cargos, riquezas, né? Manifestações orgulhosas do espírito, né? O desejo ardente de se mostrar, de ser notado, de aparecer. Quem não gosta, né? Faz parte, né, do nosso ego. A gente tem que entender isso, né? Mas a gente tem que modular isso de alguma maneira, né? Equilibrar isso de alguma forma, né? Para que isso não seja o objetivo existencial. Para que a gente não ache que porque chegou lá é melhor do que ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E ele diz também para a gente que a humildade é o trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva. É o desapego pelas conquistas exteriores, faz com que o humilde realize a conquista de si mesmo. Então, gente, não tem problema você querer estudar, se formar, ter um cargo, ter um título. Isso não é um problema nenhum. Você só não precisa se apegar e se iludir, achar que você é melhor do que ninguém por causa disso. É só isso. É importante a gente correr atrás dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Faz parte da motivação, né, da existência. E é através, inclusive, desses nossos desejos, dessas nossas vontades, que a gente vai conhecer tanto o nosso potencial quanto a nossa fraqueza. Então faz parte, o desafio é esse mesmo, né? É viver, é experimentar, sentir e aprender sobre si, né? Mas a gente não pode se apegar a essas coisas e achar que elas são mais importantes do que as outras pessoas ou que são mais importantes do que os outros. Não, não são, né? Então a humildade acaba sendo uma virtude esquecida por nós, porque o orgulho ainda não se apagou dentro de nós. A verdade é essa. Nós todos somos muito orgulhosos ainda. Ele cita também o Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida. Ele diz que a carência de humildade reflete a pequenez do indivíduo diante do universo. E que essa carência torna a alma enrijecida pela cobiça, pelo egoísmo e pela vaidade. Estes são os elementos responsáveis pela discórdia e pela delinquência social que a gente vive, né? Sem a humildade, nós, seres humanos, nos arrogamos a serem os proprietários dos bens terrenos. Ó, que ilusão, porque nós não somos donos de nada. Quando a gente vai, a nossa casa fica, nosso carro fica, nossa roupa fica, o nosso corpo fica, né? Fica tudo. Então a gente é só usufrutuário, né? A gente só usufrui, né, as benesses que Deus nos permite usufruir. Somos todos de viagem, né? Estamos de viagem, mas carregamos um peso desnecessário nessa viagem, né? E ele nos lembra que a humildade é a semente divina que está em nós à espera de florescimento. Então todos nós temos algum grau de, né, mas a maioria de nós tem muito que desenvolver ainda nessa seara, né, nessa área, né, das virtudes, né? Então, é claro, gente, que a transformação do orgulho em humildade é uma questão de tempo, de autoconhecimento e de prática incessante da flexibilidade mental. Então, gente, temos que refletir, meditar, nos autoavaliar e compreender por que temos determinadas atitudes para tentar modulá-las, né, e redirecioná-las da melhor maneira. Orgulho, gente, nada mais é do que um comportamento infantil do espírito, né? A pessoa que já é humilde, né, ela já olha a pessoa orgulhosa com um certo grau de benevolência, como se estivesse vendo um jovem arrogante, né, imaturo, que nada sabe, né, assim, da vida, né? Não se irrita com isso, né? A gente se irrita porque a gente ainda é orgulhoso, né? E, infelizmente, o orgulho é um fator que impede a gente de ser flexível e mudar-se. E isso atrasa muito o nosso progresso. É por isso que o desenvolvimento da humildade ajuda a gente muito no processo de crescimento individual, né? Não só por deixar-nos perceber, né,
a nossa limitação, mas porque é o contraponto do orgulho, que é uma grande trava que a gente tem, né? E aí, lembrando, né, mais uma vez, né, fala de Jesus: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. O Alírio, ele nos faz uma colocação no livro dele, né, o Despertar para a Essência da Vida, da Saúde Existencial, e que ele fala o que é aceitar ser um aprendiz de Jesus, né? O que é isso, né? Porque Jesus veio há 2000 anos mostrar o caminho, né? E ele recomenda a humildade várias vezes para a gente durante a sua existência terrestre, mostrando que esse é um dos caminhos, né? Uma das virtudes que devemos buscar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os pacíficos, né? Então, o que seria aceitar o convite de Jesus? Ou seja, o que seria ser de fato, tentar sermos esse verdadeiro cristão, né? Aí a gente tem que lembrar de novo, né, que o objetivo principal da vida é aprender a amar. E a gente tem que lembrar, isso é muito importante, que o aprendiz, nós todos somos aprendizes, erra e acerta. Erra mais que acerta. E faz parte do processo de aprendizagem o errar. Faz parte, gente. Sinto informar. Todos nós erraremos. Por isso todos nós somos carentes de perdão, né? Porque todos erramos e muitas vezes. Não só do perdão para com o próximo, mas conosco mesmo, né? Então o problema é que, como a gente é muito orgulhoso, a gente não aceita errar. Como não errar se a gente está aprendendo ainda? Faz parte, né? E aí a gente fica com os processos de culpa, né? Que não aceita, né? Que não ajuda, ou com a rebeldia, né? E o orgulho não assumindo aquele erro, né? Ignorando aquele, se justificando, se desculpando, se explicando por aquele erro. Então, gente, se a gente não tiver a humildade de reconhecer os nossos próprios erros, de se responsabilizar por esses erros e aprender com eles, nós ficaremos estagnados, né? Nutrindo um grau de desequilíbrio desnecessário para nós, que não nos faz bem, né? Então, a Líria nos sugere realizarmos exercício de humildade, né? Que vai nos auxiliar a nos libertarmos aos poucos desse orgulho que existe em nós e que é uma grande trava para o nosso crescimento. Então, lembrando das citações, né, para a gente chegar no de que forma a humildade nos liberta e do que ela nos liberta, né? Como eu disse, Emmanuel nos disse que a humildade é a chave da nossa libertação, né? E lembrar, gente, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. E aí, voltando às citações de Jason sobre esse tema, né? Ele lembra que o orgulho nos provoca uma rigidez mental que dificulta o progresso do indivíduo, e que o humilde ele consegue adquire, né, a alforria dos grilhões dos sentimentos de egoísmo, da vaidade e de orgulho. Então, quando eu desenvolvo a minha humildade, quando eu amplio, né, me projeto mais para esse meu lado da minha personalidade, eu esvazio o meu egoísmo, eu esvazio a minha vaidade, eu esvazio o meu orgulho, porque eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu erro, eu sei que eu preciso de ajuda. Eu sei que eu tenho fraquezas, eu tenho carências, eu tenho medos, né? Então eu não me acho melhor do que ninguém. Eu aceito errar e me responsabilizo pelo meu erro. Então a humildade ela é um antídoto contra esses 3 grandes flagelos da nossa alma, que é o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Então a pessoa humilde ela está em permanente renovação para o bem. Ela é o verdadeiro aprendiz, né? Ela aceita as mudanças necessárias dos novos paradigmas espirituais. O trabalho do humilde é silencioso e sem ostentação, porque é o trabalho da gente contra a gente mesmo. É nós trabalhamos dentro de nós, ou seja, a grande luta e guerra em glória que todos nós temos todos os dias é a batalha, né, contra as nossas sombras, contra os nossos desejos ocultos, nossas paixões, que são os grilhões que nos prendem, né? Deus fez tudo muito certo, né? Então, ele sabe que nesse processo, né, de vivência nós vamos errar e vamos aprender. E não tem problema errar, uma vez que tem a lei de causa e efeito, você sempre será responsabilizado pelo erro e terá que repará-lo, né? A gente tem uma ideia muito equivocada, achando que Deus nos pune. Deus não nos pune, Ele só nos educa, porque a lei dele é perfeita.
Então não tem como cometermos um erro sem podermos repará-lo. E teremos sempre, né, a oportunidade de reparar esse erro, né? Condição para refazê-lo. Então assumir os erros é muito importante, mas não de forma culposa ou desculpista, né? Mas de forma madura, né? Se responsabilizando, né, pela reparação desse mal causado, né? Todos nós cometemos erros, né? Todos nós cometemos erros. E aí, uma vez que eu assumo que eu cometo erro, é mais fácil para mim também entender por que o meu semelhante tem tanta dificuldade e também comete seus erros. E aí a gente também vai começando a desenvolver né? Outras virtudes a partir da humildade, que é empatia, compaixão, por aí vai, né? Então é muito importante, né, a gente se libertar desses grilhões, porque a grande maioria dos nossos sofrimentos, gente, é causada por nós mesmos. Não só pelas nossas más escolhas, mas porque essas escolhas estão arraigadas, né, em desejos profundos, em automatismos profundos, em instintos que nós vivemos durante muitas existências, da qual temos muita dificuldade de nos libertarmos, né? Então a gente tem que entender a origem disso, né? Do peso que o passado tem para nós, mas entender também que o agora é que faz toda a diferença, né? Eu sempre posso recomeçar, eu sempre posso me refazer, me redescobrir. Isso é um processo, né? De hoje para amanhã, não é porque eu decidi que vai mudar, assim, não. Eu decidi, então eu vou ter que criar um processo, né? Começar esse processo, me comprometer com esse processo e não desistir nos muitos erros e nas muitas quedas que eu terei nesse processo, né? Eu terei muito o que refazer nessa história, né? Outra citação que é importante a gente lembrar, que humildade não é omitirmos-nos, e sim conservarmos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres e oferecendo construção do bem de todos, melhor concurso do que sejamos capazes. Então, Hamed, no livro Renovando Atitudes, né, eles numa página chamada Teu Lugar na Vida, ele fala o seguinte pra gente: sintonizando-se na verdadeira essência da humildade, que é conceituada como olhar das coisas como elas são realmente, e percebendo que a tua existência é responsabilidade unicamente tua, é que tu serás tu mesmo. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os olhos da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores em tudo. Vale considerar que, por não estarmos realizando em um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto, e depois concluímos o restante a nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam de nossos objetivos. Para que aches o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida, e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que te encontres a autêntica humildade. Procura-te em ti mesmo. Eis a possibilidade de sempre achares o que te pertence perante a vida excelsa. Então, gente, a gente tem que sempre se lembrar dessas palavras de Hamed, né? Procura-te em ti mesmo. Cuidado com as autoilusões, com as fantasias, né? Observe-se atentamente, né? Com cuidado. Analise-se, né? Conheça-se. Porque aí sim saberemos realmente das nossas limitações e dos nossos potenciais. E façamos a diferença que viemos para fazer aqui. Porque todos nós temos as nossas missões, né? Nossos deveres, né? As pessoas com as quais nos comprometemos, né? A diferença que nós viemos fazer para aquele grupo ao qual estamos vinculados, né? Então que possamos fazer isso da melhor forma, né? E que a existência seja mais leve, né? E menos sofrida, porque a gente não precisa de orgulho para fazer a gente sofrer mais, né? Mas a gente ainda sofre muito desse mal, né? Então, a humildade, tal como a devemos compreender e praticar, é atributo apenas das criaturas realmente fortes, porque somente os fortes são capazes de suportar com coragem e grandeza d'alma, sem perderem a cabeça, sem se deixarem arrastar pelo desvario, pelas seduções e provocações deste mundo materializado e corrompido pelo egoísmo. Então, coragem, né? Vamos praticar, né? Vamos continuar, né? Fazendo o que temos que fazer, né?
E lembrar sempre, gente, todas as virtudes, qualquer uma que seja, é possível que possamos desenvolvê-la e exercitarmos, né? Mas como cultivar a simplicidade de coração e humildade em nós, né? Como transformar o orgulho que tanto predomina em as nossas atitudes, né? Então, gente, a gente tem que fazer muita meditação, muita autoanálise. Lembra da sugestão de Santo Agostinho, né? Que falava que ao final do dia ele avaliava o que ele fez ou deixou de fazer, né? Para verificar se o que ele tinha feito foi bom ou ruim, né? E se tivesse sido com ele, como é que ele se sentiria ou não, para que ele começasse a rever e repensar seus valores, né? Suas escolhas. Todos nós podemos fazer isso, né? A terapia do travesseiro que ele brincava, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver dando muito valor pelo que possuímos financeiramente, pela posição social a qual chegamos, pelo cargo ao qual ocupamos, ou pelo conhecimento adquirido, ou no elevado conceito que possamos fazer de nós mesmos. Quando a gente começar a se achar muito para mesmo, medita. Medita com urgência. Cuidado com as ilusões da vida, né? Cuidado com isso, né? E se você tiver com muito ímpeto de revolta, de inconformação, exaltação de ânimos ou muito melindrado, né? Ninguém te compreende. Reflete, né? Muito queixoso, reflete. A vida não é fácil para ninguém, né? Então estamos todos juntos no mesmo barco. Então às vezes a gente tem que aprender a olhar para as nossas dificuldades, né? E praticar esses exercícios de humildade, né, gente? Que é o que nos resta, né? Praticar, né? Insistir, persistir, termos coragem, né? Para burilar dentro de nós essa humildade tão necessária para a gente. Aproveitar esse período, né, da pandemia que nos obriga a uma reflexão forçada para melhorar o nosso hábito de reflexão, né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Trazer esses questionamentos, essas reflexões, para que a gente dilate o nosso olhar para esse nosso lado, para essas nossas dificuldades, para que tenhamos coragem de ter essa visão mais realista sobre nós mesmos, né? E que possamos fazer da nossa existência uma existência mais serena, mais tranquila e mais rica de aprendizado. Fique com Deus, muita paz e esperamos que em breve isso tudo passe e possamos estar novamente reunidos. Até breve.